favoritas, Rubi. E aí vamos começar agora, que começa a ser um pouco mais complexo a entender essa opção estruturada. Exato, galera. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais complexo, por quê? Agora a gente está entrando no mundo de opções exóticas, tá? Tudo que vocês conhecem hoje de call e put nada mais é do que a ponta do iceberg. Então aí a gente tem um leque gigantesco de tipos de opções e a gente vai mostrar um pouquinho como que estrutura a Rubi, como que ela funciona, tá? O que é a Rubi? A Rubi é uma estrutura que a gente vai sempre montar quando a gente vê um papel de lado, que a gente acha que ele vai oscilar ali de lado, então não vai nem explodir, porque se ele explodir, faz sentido montar uma call spread, e nem que você ache que ele vai derreter, né? Que ele vai ter uma queda acentuada. Que ele vai ficar ali, nos próximos 2, 3 meses, você acha que vai oscilar de forma lateral. Então, como que funciona a Rubi? A Rubi a gente vai comprar uma ação, então nessa estrutura a gente tem que ter o desembolso de caixa para comprar, tá? A estrutura. Então a gente vai comprar as opções e a gente vai comprar o papel também. Então vou dar um exemplo aí com Vale que está saindo bastante, tá? Digamos que a gente se posicionou em Vale agora, comprou Vale a R$100 e acha que o papel vai ficar de lado nos próximos 3 meses, que ele não vai oscilar nem muito para cima nem muito para baixo. A gente vai montar uma estrutura onde a gente vai vender uma call, tá? E a gente vai comprar uma put, as duas no mesmo strike. Então digamos que seja strike 10% acima. Então a gente vai vender uma call strike 110 e comprar uma put strike 110, Então, o que a gente tem? A gente tem um retorno na estrutura de 3 meses de 10%, tá? Então, qual que é a diferença dessa estrutura? Ela é uma opção exótica, então ela tem uma barreira. O que é essa barreira? Se ela bater essa barreira, ela deixa de existir, tá? Então, por exemplo, é uma opção, vou falar aqui num termo técnico, a gente vai comprar uma Rubi de 10% com uma barreira de 20%. O que isso quer dizer? É uma estrutura que vai te dar 10% de retorno, se Vale nunca cair 20% nesses 3 meses. Ah, Vitor, só no vencimento? Não. Se a gente comprar a estrutura e daqui 5 dias Vale caiu 20% no intraday, ou seja, durante o pregão, automaticamente essa opção, tanto a call quanto a put, viram pó, deixam de existir, tá? A Rubi tem custo? Não, você só paga o papel. Por quê? A venda da call paga a compra da put, tá? Então essa é uma operação que te dá um cupom pré-fixado. Então, para quem quer buscar ali, não quer ir na renda fixa, quer poder conseguir prêmios maiores com uma certa proteção. Então, é um tipo de operação defensiva, tá? Onde a gente, se Vale cair 15%, a gente ganha 10%. Vale ficar de lado, a gente ganha 10%. Vale subiu 20%, 30%, 50%, a gente ganha os 10%, tá? Então, no grosso modo, é assim que funciona a Rubi. Boa. E aí, Renan, o Vitor acabou de falar sobre essa questão de se subir tantos por cento, se cair, e quais são as vantagens que um cliente tem de fazer essa operação. Show de bola. Então, Tonelo, eu acho que a grande vantagem que a Rubi tem é que ela tem uma grande chance de te entregar um retorno adicional a você ficar só comprado no ativo. Imagina, se você comprar Vale e ficar com ela encarteirada, se a Vale ficar de lado, você não vai ganhar nada. Se subir para 102, você vai ganhar R$2. Se cair para 98, você vai perder R$2. Na Rubi, você tem uma margem de erro muito grande, né? Então imagina, você comprou a 100, mas talvez aquele não fosse o melhor ponto de entrada. Talvez o melhor ponto de entrada fosse a 95, talvez. A Rubi, ela te protege até R$80. Então, você ganha os mesmos 10% de retorno até o papel cair 80%. Então, isso te dá uma chance de te entregar um retorno adicional a ficar comprado no ativo muito interessante. Outra coisa muito legal da Rubi, como o Victor falou, ela é montada a custo zero, a gente usa uma opção para financiar a outra, e o seu risco é permanecer comprado na ação. Então, o grande racional da Rubi é você se expor a ativos que você já tem vontade de comprar, mas você não sabe se aquele talvez seja o melhor ponto de entrada. Você tem medo do papel ficar lateral por muito tempo, talvez a Rubi seja a melhor opção para você rentabilizar aquela posição. Entendeu? Então imagina, você comprou a Vale corrigiu por algum motivo macro ou específico da empresa, 22% no período ali de 2 meses, a operação vencia em 3. Você vai ficar com o papel em carteira desvalorizado 22%. Seu risco é sempre permanecer comprado no ativo até o vencimento da operação e depois ele vai continuar na sua carteira, no caso da operação ser estopada pelo batimento de barreira. Exatamente. Um ponto importante, galera, é a Rubi tem que ser montada com papéis em empresas que vocês gostem, tá? Porque no pior do cenário você vai ter Vale em carteira.
Vale é um bom papel, né? Todo mundo gosta bastante. Então, assim, é um papel que, pô, se ela cair 22%, está confortável de ter em carteira, de virar sócio dessa empresa? Se a resposta for sim, faz sentido montar a estrutura com esse papel. Agora, se você olha um papel que está te dando 35% de taxa em 3 meses, porque assim, dependendo da vol do papel, galera, você consegue taxas maiores, taxas menores, às vezes dá uma taxa muito atrativa, mas você não gosta da empresa, se romper, você vai ficar com aquela empresa em carteira. Pode ser que depois de um mês ela volte e suba a 15, 20, 30%, e aí você surfa alta toda, tá? Isso é importante. A partir do momento que bate a barreira, você fica com papel à vista em carteira, tá? Então você não tem mais nenhuma trava, só que tem que ser um papel que você goste, porque no pior dos cenários você vai virar sócio dessa empresa. Boa. Eu vi você. Então, uma pergunta, Vitor, é o seguinte: essa cotação que vocês falaram de 20%, 10%, é sempre fixa ou depende do ativo? Não, depende do ativo, tá, galera? Ativo, vencimento, então uma operação do mesmo papel. Se for para 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai mudar tanto a barreira quanto o cupom pré-fixado. Então, ativos mais voláteis normalmente vai ter uma barreira um pouco maior e um cupom pré-fixado maior. Ativos menos voláteis, por exemplo, o Ambev, que é mais lateralizado historicamente, tende a ter um cupom menor e uma barreira ali de 15% a 20% também, tá? Então, é muito específico de cada operação. Perfeito. Vamos a uma operação prática aqui com o Renan, só para a gente entender um pouco mais no quesito prático como seria essa movimentação, do quando você ganharia, quando você perderia, por que você abriria essa posição. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Eu trouxe aqui uma operação para a gente pegar bem dos dois mundos aqui, de um ativo um pouco mais volátil e de um ativo menos volátil. A gente viu que a Azul, a gente já citou aqui anteriormente, teve uma movimentação muito expressiva, que faz com que a volatilidade do papel aumente muito expressivamente nas últimas semanas, nos últimos dias, né, para ser mais preciso. Então, trouxe aqui uma operação no ativo para a gente ver como funcionam esses parâmetros, né? Então, aqui é uma Rubi de 5 meses de vencimento e ela tem um retorno pré-fixado de 15% para uma barreira de mais de 30%, de 31,5% para ser mais preciso. Então, como é um ativo muito mais volátil, essa barreira ela vai ser maior e o retorno pré-fixado vai ser maior do que o exemplo que a gente trouxe aqui de Vale. Vamos só entender uma coisa, Renan. O que é a barreira? A barreira é quando o ativo é quanto o ativo precisa desvalorizar para que seja atingido aquela característica de desarme que a Rubi tem e você siga comprado na operação. Ou seja, se eu não conseguir ganhar nessa ação, se eu errar essa operação, eu fico sendo holder da ação, tá? Por isso essa importância que o Vitão falou lá no começo, da importância de você estar tranquilo e consciente com a sua posição. Então, em resumo, nessa barreira, quando o ativo cair até 30%, você vai conseguir, então, ter um lucro de 15%, que é o retorno pré-fixado da operação acordado no início dela. Perfeito. E se esse ativo subir 15%, quanto você vai ganhar? Os mesmos 15%. E se subir 50%? Os mesmos 15%, então foi o retorno pré-acordado. Então você tem um limite, né? Você tem um limite de ganho e também você está travado ali embaixo. Então essa operação, pessoal, em resumo, ela vai servir muito bem para aqueles casos laterais. Uma ação que você quer comprar e como foi muito bem falado aqui por eles. Você não sabe exatamente o time de compra do ativo. Então você compra aquilo dali e você tem um range em que você vai ser bem remunerado por aquele valor. Não é isso? Perfeito. Exatamente. Então é isso. Pessoal, essa operação foi um pouco mais complexa, mas também bastante simples. A primeira a gente viu alta, a segunda a gente viu baixa. E nessa a gente viu lateralidade. Em todas as formas você tem uma movimentação em que você ganha justamente por acertar o lado do ativo. Então vem com a gente para a nossa quarta opção estruturada.